Bem-vindo ao canal. Prepare-se para uma história cheia de coragem e destino. Lucia, uma menina pobre de 8 anos, interrompe o almoço de um milionário, Javier Montero, para vender chicletes. Mas o que parecia um simples pedido se transforma em algo surpreendente. Com palavras misteriosas e uma visão única, Lucia revela algo que muda a vida de Javier para sempre. Não perca essa jornada inesperada, onde uma pequena atitude pode salvar uma vida e mudar tudo. Você já parou para pensar em como um encontro inesperado pode mudar o curso da vida de alguém? Para Lucia, essa ideia se tornou realidade em um dia que parecia comum, mas que se transformou em uma reviravolta que ela jamais poderia imaginar. Lucia era uma menina de 8 anos, vivendo nas ruas movimentadas de Buenos Aires, Argentina. Apesar das dificuldades que enfrentava diariamente, havia um brilho especial em seus olhos. Naquele dia, enquanto as ruas estavam repletas de vendedores ambulantes e o aroma irresistível dos pratos típicos preenchia o ar, sua rotina de vender chicletes estava prestes a levá-la a um destino que mudaria tudo. A brisa suave agitava seu vestido gasto enquanto ela caminhava descalça pelas calçadas quentes, determinada a vender os seus chicletes. Aquela pequena caixa de papelão era tudo o que tinha para ajudar sua mãe, que estava doente. A cada passo, Lucia olhava em volta buscando rostos que pudessem precisar de um pouco de doçura em suas vidas. O ambiente ao seu redor era hostil e desafiador. As vozes dos vendedores se misturavam em um barulho ensurdecedor e o calor do sol parecia pesar sobre seus ombros. No entanto, mesmo cercada por dificuldades, Lucia mantinha a esperança. A algumas quadras de distância, um homem imponente, Javier Montero, desfrutava de uma vida de luxo que parecia tão distante da realidade de Lucia. Ele era o retrato do sucesso, com seu terno impecável e um olhar que exalava poder. Enquanto isso, Lucia lutava para sobreviver. O contraste entre suas vidas era gritante, e essa disparidade a fazia questionar sua própria existência. O sonho de Lucia era simples: ajudar sua mãe e ter um futuro melhor. Essa aspiração moldava suas decisões diárias e a mantinha motivada, mesmo em meio a tantos desafios. Quando finalmente conseguiu entrar no elegante restaurante em que Javier estava, algo incrível aconteceu. Nossos olhares se cruzaram e, naquele instante, o tempo pareceu parar. Lucia não era apenas uma menina vendendo chicletes. Ela tinha algo importante a dizer. Com uma mistura de esperança e medo, ela perguntou se ele gostaria de comprar. A reação dele foi de desprezo e ele a mandou embora. Mas Lucia não conseguia se mover. Sabia que precisava falar. O que tinha a dizer poderia, de fato, salvar a vida dele. A coragem tomou conta de Lucia e, com uma determinação que não era comum para sua idade, ela insistiu que tinha uma mensagem crucial. Sua mente estava agitada e ela podia sentir o peso do que estava prestes a revelar. Enquanto falava, percebeu que suas palavras não eram apenas sobre ela ou sobre sua sobrevivência, mas sobre algo muito maior que estava prestes a acontecer. A conversa, cheia de sonhos estranhos e visões que não compreendia totalmente, foi como abrir uma porta para o desconhecido. Falou sobre nomes e lugares que ele não havia ouvido em anos, detalhes que só poderiam ser conhecidos por alguém com uma conexão mais profunda. À medida que falava, o olhar de Javier mudava de incredulidade para medo. Aquele momento em que o poder das palavras se uniu à crença em algo maior, tornou-se um ponto de inflexão nas vidas de ambos. Quando o encontro terminou, Javier ficou sozinho com suas perguntas, enquanto Lucia deixava o restaurante com a sensação de que algo estava prestes a mudar. O que ela não sabia na época era que tudo isso era apenas o começo de sua jornada. A busca pela verdade sobre seu passado e sobre quem realmente era estava apenas começando. E a vida que conhecia estava prestes a ser transformada para sempre.
Nos dias que se seguiram, a sensação de estar conectada a algo maior não a deixava. As palavras que trocou com Javier ecoavam em sua mente, e ela percebia que, independentemente de como as coisas parecessem, havia uma razão por trás de tudo. O sonho de ajudar sua mãe e, ao mesmo tempo, salvar uma vida estava entrelaçado em uma narrativa muito mais complexa. Lucia, uma simples vendedora de chicletes, tinha um papel a desempenhar em uma história que envolvia amor, perda e redenção. A cada passo que dava, sentia o peso das expectativas e das esperanças, não apenas em relação a si mesma, mas também em relação a Javier e a sua família. Seria possível que realmente pudesse fazer a diferença na vida de alguém tão poderoso? E se sim, o que isso significaria para seu próprio futuro e para o futuro da sua mãe? Essas perguntas a perseguiam, mas uma coisa era certa: Lucia estava disposta a descobrir. A vida estava prestes a surpreendê-la de maneiras que nunca poderia imaginar. À medida que se aprofundava na história que estava se desenrolando, percebia que cada interação, cada momento passado com pessoas ao seu redor moldava suas decisões e a preparava para o que estava por vir. O ambiente hostil em que cresceu não a quebrou. Ao contrário, a fortaleceu, e agora ela estava pronta para enfrentar os desafios que surgissem em seu caminho. Após aquele encontro que mudou tudo, a vida em Buenos Aires continuou, mas Lucia sabia que algo dentro dela tinha se transformado. As palavras que trocou com Javier não saíam de sua cabeça, e o eco de sua expressão de dúvida e medo a acompanhava a cada passo que dava. Aquele homem tão distante dela em tantos aspectos, agora ocupava um espaço em sua mente que nunca poderia ter imaginado. Nos dias seguintes, sua rotina de vender chicletes se tornou um desafio ainda maior. Aquelas calçadas quentes e os vendedores ambulantes pareciam mais opressivos. Lucia via as pessoas passando, algumas com sorrisos nos rostos, enquanto ela lutava com a incerteza que havia se instalado em seu coração. O peso da responsabilidade que sentia era quase palpável. Havia aberto uma porta para Javier, mas agora, como poderia ajudá-lo? E o que isso significava para ela e para sua mãe? Uma tarde, enquanto vendia chicletes perto da praça central, conheceu uma menina chamada Sofia. Ela tinha a mesma idade que Lucia e sempre parecia feliz, mesmo quando estava vendendo flores. Sofia era cheia de vida, e sua presença era um alívio em meio à confusão de Lucia. Começaram a conversar, e Lucia percebeu que Sofia também tinha sonhos grandes, mas enfrentava desafios semelhantes aos dela. A amizade que começou ali era como um sopro de ar fresco. "Você acredita que pode mudar a vida de alguém, Lucia?" Sofia perguntou um dia, enquanto contava sobre seu desejo de ajudar sua família a ter uma vida melhor. Lucia olhou para ela, sentindo uma onda de insegurança. "Não sei, Sofia. Às vezes sinto que sou apenas uma menina vendendo chicletes. O que posso fazer por alguém como Javier?" Sofia sorriu, mas havia uma tristeza em seu olhar. "Às vezes, as pessoas mais pequenas podem fazer as maiores mudanças. Olhe para mim, eu vendo flores, mas sonho em um dia ter meu próprio jardim. Se eu não tentar, nunca vou saber o que posso alcançar." As palavras de Sofia ficaram com Lucia, mas não conseguiu se livrar da dúvida que a consumia. Queria ajudar Javier, mas como poderia fazer isso se nem mesmo acreditava em si mesma? A pressão de ser mais do que apenas uma menina na rua estava se tornando um fardo. Naquela mesma semana, foi até o restaurante onde conheceu Javier. Viu-o sentado à mesa sozinho, com uma expressão pensativa. Seus pés hesitaram, mas a lembrança de sua expressão de medo lhe deu coragem. Precisava tentar novamente. Ao se aproximar, sua voz tremia. "Javier, posso falar com você?" Ele olhou para ela, e o desprezo que viu antes agora tinha se transformado em uma mistura de confusão e curiosidade.
Lucia, o que você quer? Eu sei que você está passando por algo difícil. E eu posso ajudar. Ele suspirou, como se estivesse lutando contra algo interno. E o que uma menina como você pode saber sobre a vida que eu levo? As palavras dele cortaram fundo. Lucia sentia que estava perdendo a chance de fazer a diferença. Eu sinto que há algo mais. Algo que pode te ajudar. A tensão no ar era palpável, e Lucia percebeu que estava sendo desafiada. A dúvida que ele expressava era também a dela. Olhou para Javier, não apenas como um homem poderoso, mas como alguém que também tinha suas fraquezas. Todos nós temos desafios, Javier. Eu só queria que você soubesse que não está sozinho. Ele hesitou, e por um momento, o silêncio entre os dois era quase ensurdecedor. Você realmente acredita que pode me ajudar? O olhar dele fez Lucia sentir uma conexão inesperada. Naquele instante, percebeu que não se tratava apenas de poder ou sucesso, mas de humanidade. Sim, eu acredito, e se você me deixar, posso mostrar. As conversas entre os dois se tornaram mais frequentes. A cada encontro, Lucia sentia que estava não apenas ajudando Javier, mas também se ajudando. No entanto, os obstáculos eram muitos. A pressão que sentia para ser a salvadora crescia, e ela frequentemente questionava se era capaz de cumprir essa promessa. Certa vez, enquanto conversavam, Javier comentou sobre. Lucia sentava-se em um banco de madeira na praça, observando o movimento ao seu redor. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa, e a atmosfera estava mais tranquila. Ela pensava em Javier e em como aquele homem tão distante e poderoso agora ocupava uma parte significativa de sua vida. As conversas que tinham se tornado frequentes eram uma mistura de alívio e pressão. Lucia sentiu que, de alguma forma, ele estava se tornando uma âncora para ela, mas a responsabilidade de ajudá-lo a se encontrar também a afligia. No entanto, a dúvida sempre pairava sobre ela. Será que realmente poderia ajudar alguém como Javier? Havia momentos em que a insegurança a dominava, fazendo-a questionar suas próprias capacidades. Olhando para as flores que Sofia vendia nas proximidades, Lucia pensou em sua amiga. Sofia sempre tinha um sorriso no rosto, mesmo em meio às dificuldades. Com seu jeito otimista, ela a incentivava a sonhar, mas Lucia sentia que os seus próprios sonhos estavam se tornando um fardo. Enquanto refletia, viu Sofia se aproximar, segurando um pequeno buquê de flores. Oi, Lucia, você parece pensativa. O que está te preocupando? A curiosidade de Sofia era contagiante, e Lucia não conseguiu evitar um sorriso. É Javier, eu sinto que ele está em um lugar escuro e que eu deveria fazer mais por ele, mas não sei como. Às vezes, sinto que sou apenas uma menina vendendo chicletes. O que posso fazer por ele? Sofia parou e colocou as mãos nos quadris, olhando firmemente para Lucia. Você é mais do que isso. Você tem uma luz que faz as pessoas pararem e prestarem atenção. Não subestime o que você pode fazer. A confiança de Sofia fez Lucia sentir um pouco de esperança, mas a dúvida ainda persistia. Os dias passaram e a cada encontro com Javier, a pressão aumentava. Ele compartilhava suas inseguranças, suas frustrações sobre a vida e o trabalho. E Lucia sentia que estava se afundando em um mar de emoções. Ele falava sobre as expectativas que as pessoas tinham dele, sobre a solidão que sentia mesmo cercado de pessoas. A cada confissão, Lucia se sentia mais próxima dele, mas também mais culpada por não saber como aliviar o seu sofrimento. Certa tarde, enquanto estavam sentados em um café, Javier comentou sobre um projeto que não estava indo bem. Sinto que falhei. As pessoas esperam tanto de mim. Às vezes, eu só queria poder ser um homem comum sem essas responsabilidades.
Lucia ouviu atentamente, suas emoções balançando entre a empatia e a pressão que sentia em suas próprias costas. Você não é só isso, Javier. Você é mais forte do que pensa, mas eu também entendo como é difícil. Às vezes, sinto que sou apenas uma menina vendendo chicletes e que não posso fazer nada de grande. Javier olhou para ela, um misto de desespero e compreensão em seu olhar. Lucia, você tem um papel importante. Você tem um dom que eu nunca tive. A capacidade de ver o que está além do óbvio. Você pode me ajudar a enxergar isso. As palavras dele eram um peso e um presente ao mesmo tempo. Lucia sorriu, mas o eco da dúvida ainda a consumia. Em casa, as coisas também estavam complicadas. Sua mãe estava cada vez mais doente e Lucia sentia que não poderia falhar. O medo de não conseguir ajudar a mulher que amava a assombrava. Em uma noite, enquanto se preparava para dormir, Lucia ouviu sua mãe tossir, um som que ecoava em seu coração. Mãe, eu vou conseguir. Eu prometo que tudo vai ficar bem. Mas a verdade era que ela também se perguntava se conseguiria. Na escola, as coisas não estavam melhores. Lucia enfrentava olhares de desprezo de algumas crianças que não compreendiam sua situação. Havia uma tensão constante entre a vida na rua e a vida escolar. Em um dia particularmente difícil, uma menina chamada Camila a provocou, dizendo que ela nunca poderia ser alguém importante. Lucia sentiu o peso das palavras como um golpe. O que a menina dizia parecia ecoar as inseguranças que já habitavam seu coração. Você não sabe de nada, Camila. Você não sabe o que eu faço para sobreviver, Lucia respondeu, suas palavras carregadas de emoção. A troca de farpas fez Lucia se sentir ainda mais isolada e a frustração a acompanhou ao longo do dia. Sentia que estava tentando equilibrar muitas coisas e que a qualquer momento poderia cair. Os encontros com Javier continuaram, mas cada vez que se viam, a pressão aumentava. Ele parecia cada vez mais perdido, e Lucia sentia que suas tentativas de ajudá-lo estavam se tornando um fardo. Eu não sei como continuar, Lucia. Eu deveria ser forte, mas estou cansado, ele confessou em um desses encontros. As palavras dele a atingiram como uma nuvem pesada. Eu também estou cansada, Javier. Eu não sou uma salvadora. Eu sou apenas uma menina tentando fazer o melhor que posso. Lucia respondeu, sentindo que suas próprias fraquezas estavam expostas. A verdade era que, enquanto tentava salvar Javier, estava lutando contra seus próprios demônios. Era um ciclo vicioso. Lucia não queria desapontar Javier, mas também não sabia como lidar com suas próprias inseguranças. Em uma noite de insônia, enquanto observava as estrelas através da janela, Lucia percebeu que estava em uma encruzilhada. Precisava decidir se continuaria tentando ser a salvadora ou se permitiria ser vulnerável e aceitar que não tinha todas as respostas. Essa reflexão a levou a uma nova compreensão. Talvez a verdadeira força estivesse em aceitar suas limitações e permitir que as pessoas ao seu redor também fossem imperfeitas. Na manhã seguinte, decidiu que precisava conversar com Sofia. A amizade delas estava se aprofundando e Lucia sentia que precisava de alguém que a compreendesse. Quando se encontraram, Lucia desabafou sobre suas inseguranças e medos. Sofia, eu não sei se posso ajudar Javier. Às vezes, sinto que estou apenas me afundando mais. Sofia a ouviu atentamente. Lucia, você não precisa carregar esse peso sozinha. Às vezes, o que precisamos é de apoio, não de soluções. Se você se sentir sobrecarregada, talvez seja a hora de dar um passo atrás e se concentrar em você mesma. As palavras de Sofia ressoaram em Lucia. Ela percebeu que estava tão focada em ajudar Javier que havia negligenciado suas próprias necessidades. Essa nova perspectiva poderia ser a chave para não apenas ajudá-lo, mas também a si mesma.
Sabia que a jornada seria longa, mas estava disposta a dar um passo de cada vez, aceitando que tanto ela quanto Javier precisavam de espaço para crescer e se encontrar. Os dias passaram em um turbilhão de emoções e Lucia se sentia cada vez mais sobrecarregada. A promessa de apoiar Javier e a pressão que sentia em relação à sua própria vida se tornaram um peso difícil de suportar. Ela se via frequentemente em momentos de reflexão, questionando sua capacidade de lidar com tudo isso. As conversas com Javier tornavam-se mais intensas e a vulnerabilidade que ambos compartilhavam estava começando a desgastar Lucia. Certa tarde, enquanto caminhava para o café onde costumavam se encontrar, Lucia se pegou hesitando. O que ela esperava encontrar lá? Mais desabafos sobre as dificuldades de Javier? Ele estava se afundando mais e mais em suas inseguranças, e Lucia se sentia como se estivesse sendo puxada para esse abismo também. Ao entrar, encontrou Javier sentado à mesa, com a expressão abatida. "Oi, Lucia!" ele disse, a voz carregada de desânimo. "Hoje foi mais um dia difícil. Eu sinto que estou falhando em tudo." Lucia forçou um sorriso, tentando transmitir um otimismo que não sentia. "Você não está falhando, Javier. Todos enfrentamos dificuldades. O importante é como lidamos com elas." Mas, no fundo, suas palavras pareciam vazias e a pressão de ser a porta-voz do otimismo a consumia. Nos dias seguintes, a tensão entre eles aumentou. Javier começou a se fechar, relutante em compartilhar suas preocupações. Lucia sentiu que estava perdendo a conexão que tinham construído. As mensagens que antes eram frequentes tornaram-se esporádicas e o peso da incerteza pairava sobre ela. "O que estou fazendo de errado?" ela se perguntava, angustiada. A insegurança começou a corroer sua confiança, fazendo-a questionar se realmente tinha a capacidade de ajudar alguém tão complicado. Além disso, sua vida em casa começava a se complicar ainda mais. A saúde de sua mãe piorava e as contas se acumulavam. Lucia se esforçava para equilibrar a escola, o trabalho e o cuidado com a mãe, mas cada dia parecia um desafio maior. Ela não conseguia mais se concentrar nos estudos e frequentemente se pegava sonhando acordada, sentindo-se presa em um ciclo sem fim de responsabilidades. Em um dia particularmente difícil, enquanto ajudava sua mãe a preparar o jantar, Lucia recebeu um telefonema de Javier. Ele estava angustiado e suas palavras saíam apressadas. "Lucia, eu não aguento mais. Estou pensando em desistir do projeto e ir embora. Eu não sei se sou bom o suficiente para isso." O tom de sua voz fez o coração de Lucia disparar. "Por favor, não diga isso, Javier. Você tem que lutar. Sua visão é importante e você é mais forte do que pensa." Tentou convencê-lo, mas seus próprios medos estavam emaranhados nas palavras que falava. Depois de desligar, ela se sentiu perdida. "E se eu não conseguir salvá-lo?" pensou, enquanto os sentimentos de inadequação a invadiam, criando uma tempestade de dúvidas. O peso da responsabilidade estava se tornando insuportável e ela se sentiu como se estivesse em uma corda bamba, prestes a cair. Sofia, percebendo a mudança no comportamento de Lucia, decidiu intervir. Uma tarde, quando se encontraram na praça, ela olhou nos olhos de Lucia e disse: "Você não é uma salvadora, Lucia. Você é apenas uma amiga, não pode carregar o mundo nas costas." As palavras de Sofia tocaram em um ponto sensível. Lucia sentiu a verdade nelas, mas também se sentiu culpada por não ser capaz de ajudar Javier da maneira que ele precisava. A tensão nas interações com Javier estava se tornando palpável. Um dia, enquanto caminhavam juntos, ele desabafou: "Sinto que estou me afundando em um buraco e não sei como sair. E você? Você está aqui, mas parece distante." A acusação a atingiu como um golpe. Lucia não sabia como explicar que, enquanto tentava ser forte para ele, estava se perdendo no processo.
Javier, eu também estou lutando com minhas próprias batalhas. Minha mãe está doente e eu sinto que estou perdendo o controle, ela respondeu, a emoção transbordando em sua voz. A conversa rapidamente se transformou em um conflito, onde as inseguranças e frustrações de ambos foram expostas. A amizade que outrora parecia inabalável agora estava em risco, e Lucia se sentiu mais sozinha do que nunca. Após essa discussão, um silêncio pesado pairou entre eles. Lucia se perguntava se havia arruinado tudo. A culpa a consumia, e ela se sentia dividida entre o desejo de ajudar Javier e a necessidade de cuidar de si mesma. As noites eram longas e repletas de insônia, enquanto ela lutava contra seus próprios pensamentos sombrios. Diante da pressão crescente, Lucia começou a se afastar de Sofia, não querendo ser um fardo. Ela se isolou, mergulhando em suas responsabilidades, e a amizade que antes lhe trazia alegria, agora se tornava uma fonte de dor. A falta de comunicação a deixava angustiada, e a sensação de estar perdendo tudo a atormentava. Certa manhã, enquanto organizava suas coisas, um bilhete de Sofia caiu de um dos livros que ela havia deixado de lado. Amiga, estou aqui por você. Não precisa passar por isso sozinha. As palavras de Sofia a atingiram profundamente. A amizade que ela havia negligenciado era uma âncora, e ela percebeu que precisava de apoio. A reflexão sobre sua situação a levou a entender que não podia enfrentar tudo sozinha e que era hora de abrir seu coração novamente. Com um novo propósito, Lucia decidiu procurar Javier e se desculpar, não apenas por seus erros, mas também por ter se afastado. Ela precisava saber se ainda havia um caminho para a amizade deles, mesmo que isso significasse enfrentar a dor e a vulnerabilidade. Ao se aproximar dele, Lucia sentiu uma mistura de esperança e medo. Estava prestes a dar um passo importante, um recomeço que poderia mudar tudo, não apenas para ela, mas também para Javier. Lucia respirou fundo enquanto se aproximava de Javier, o coração acelerado e a mente repleta de dúvidas. O peso da culpa ainda a seguia, mas a determinação de corrigir seus erros era mais forte. Ela o encontrou sentado em um banco do parque, com a cabeça baixa, uma imagem de tristeza que a atingiu como um golpe. Ele não a percebeu de imediato, e Lucia hesitou. O que ela diria? Como poderia expressar a confusão que havia tomado conta de sua vida nos últimos dias? Finalmente, ela tomou coragem e se sentou ao seu lado. Javier levantou a cabeça, seus olhos refletindo um misto de surpresa e desânimo. Lucia, ele murmurou, a voz baixa. O que você está fazendo aqui? Eu vim te procurar. Precisamos conversar, ela respondeu, tentando esconder o tremor em sua voz. A sinceridade no olhar dele a fez sentir um nó no estômago. Era como se cada palavra que ela dissesse pudesse quebrar ainda mais a frágil conexão entre eles. A tensão estava palpável e Lucia decidiu ser direta. Eu sinto muito por ter me afastado. Eu pensei que poderia te ajudar, mas acabei me perdendo no caminho. A verdade é que eu também estou lutando e não sou perfeita. Às vezes não sei como lidar com tudo isso. As lágrimas começaram a se formar em seus olhos e ela as combateu com determinação. Eu não quero que nossa amizade se perca. Você é importante para mim e eu não quero que você desista de seus sonhos. Javier a olhou e por um momento a raiva e a tristeza pareceram se dissipar. É difícil, Lucia. Eu me sinto tão sozinho. E quando você se afastou, isso só piorou. Eu pensei que você fosse a única que realmente entendia o que eu estava passando. Sua voz tremia e Lucia percebeu que havia mais dor em seu coração do que ela imaginava. Eu não quis te deixar sozinho. Eu só não sabia como ajudar, ela disse, a vulnerabilidade de suas palavras ecoando no ar.
Eu também estou enfrentando meus próprios demônios com a saúde da minha mãe e todas as responsabilidades que vêm com isso. Mas não quero que você sinta que precisa passar por isso sozinho. Podemos enfrentar isso juntos, se você quiser. O olhar de Javier começou a mudar, uma mistura de alívio e desconfiança. Você realmente acha que podemos? Eu tenho medo de te arrastar para o fundo comigo. A sinceridade em sua voz fez o coração de Lucia apertar. Todos nós temos medos, ela respondeu, sentindo a adrenalina correr por suas veias. Mas isso não significa que devemos enfrentar tudo sozinhos. Podemos ser fortes juntos. Você não precisa carregar o peso do mundo sozinho. Não quero que você desista. Quero que você saiba que eu estou aqui e que você é mais forte do que pensa. A conversa fluiu e, aos poucos, a tensão entre eles começou a se dissolver. Lucia percebeu que, ao abrir seu coração, estava não apenas se conectando com Javier, mas também se permitindo ser vulnerável. A troca de emoções foi intensa e a dor que antes parecia insuperável começou a se transformar em um entendimento mútuo. Javier respirou fundo, como se estivesse tentando processar a avalanche de sentimentos. É difícil confiar novamente, Lucia. Eu não quero que você sofra por causa da minha insegurança, ele disse, a vulnerabilidade em sua voz, fazendo Lucia sentir que eles estavam atravessando uma ponte importante. Eu entendo, ela respondeu, mas precisamos nos dar uma chance. Ninguém tem todas as respostas, e isso é normal. Podemos descobrir isso juntos. A confiança que estava se formando entre eles começou a dar frutos. Javier sorriu de forma hesitante e Lucia sentiu que, talvez, ainda houvesse esperança para a amizade deles. Com o tempo, a conexão que antes havia se perdido começou a ressurgir. Eles se apoiaram mutuamente, compartilhando não apenas os momentos bons, mas também as dificuldades. Lucia percebeu que, ao abrir espaço para suas próprias lutas, estava permitindo que Javier fizesse o mesmo. A amizade deles se fortaleceu e juntos começaram a encontrar novos caminhos para enfrentar os desafios. Lucia aprendeu que não precisava ser a salvadora de Javier, mas sim uma amiga ao seu lado. A verdade sobre o que era realmente importante começou a se revelar. O sucesso não estava apenas em lidar com as dificuldades, mas em ter pessoas ao seu redor dispostas a compartilhar a carga. Ela percebeu que a verdadeira força estava na vulnerabilidade, na habilidade de pedir ajuda e de se unir em tempos difíceis. Com isso, Lucia começou a ver a vida sob uma nova luz. As lições que aprendera ao longo dessa jornada a ajudaram a mudar sua perspectiva. Ela entendeu que a amizade era uma troca, um apoio mútuo, onde não havia espaço para o orgulho. E assim, enquanto caminhavam juntos, os dois descobriram que mesmo nas horas mais sombrias, a luz da amizade poderia guiá-los. Ao final daquela conversa, Lucia já não sentia mais o peso da culpa. Ela percebeu que, apesar das lutas, havia uma beleza nas imperfeições da vida. O que antes parecia um fardo insuportável, agora se transformava em um espaço de crescimento e apoio. E assim, com o coração mais leve, Lucia e Javier decidiram enfrentar o que viesse pela frente, juntos. Lucia e Javier saíram do parque com um novo entendimento entre eles, mas o caminho ainda era incerto. Enquanto caminhavam lado a lado, Lucia sentiu que a conversa havia sido apenas o começo de uma jornada mais longa. Apesar da sensação de alívio, a dúvida ainda pairava em sua mente. Ela não podia deixar de pensar nas consequências daquela reaproximação. Nos dias seguintes, Lucia se viu refletindo sobre o que havia dito a Javier. Ela queria ser a amiga que ele precisava, mas a verdade é que a vida não era simples. Os desafios em casa com a saúde da mãe continuavam a pesar em seus ombros e, ao mesmo tempo, havia a pressão de sua própria vida pessoal e profissional.
O trabalho exigente muitas vezes a deixava exausta e, em alguns momentos, ela se perguntava se realmente conseguiria ser forte o suficiente para ajudar Javier sem se perder no processo. Enquanto isso, Javier também lutava com suas próprias inseguranças. Ele começou a perceber que a dor que sentia não era apenas sobre a solidão, mas também sobre suas expectativas frustradas. Havia um peso em suas ambições que parecia insuportável. Ele se lembrava das palavras de Lucia sobre enfrentar os desafios juntos, mas a ideia de abrir-se completamente ainda o intimidava. Ele se questionava se realmente seria capaz de ser vulnerável novamente, de confiar em alguém depois de ter se sentido tão decepcionado. No dia seguinte, enquanto tomava café, Lucia recebeu uma mensagem de Javier. Ele queria se encontrar. O coração dela disparou ao ler as palavras. Ele estava pronto para mais uma conversa, mas o que mais poderia ser dito? A ansiedade começou a tomar conta e ela se pegou revivendo a conversa anterior, tentando encontrar um caminho para ajudá-lo. Quando se encontraram, Javier parecia um pouco mais leve, mas os olhos ainda carregavam uma sombra de tristeza. Eles se sentaram em uma cafeteria e o ambiente acolhedor parecia contrastar com a tensão que pairava entre eles. "Quero te agradecer por ter vindo me procurar." Javier começou, a voz mais firme do que da última vez. "Mas preciso ser sincero. Eu não quero que você sinta que precisa me salvar. Isso é um fardo que eu não quero te impor." Lucia respirou fundo, sentindo um misto de tristeza e compreensão. "Não se trata de me salvar, Javier. É sobre estarmos juntos nessa luta. Eu não sou perfeita e também tenho minhas falhas, mas quero que você saiba que não precisa enfrentar tudo sozinho." Ele olhou para ela, os olhos brilhando com uma mistura de gratidão e confusão. "E se eu fizer você sofrer? E se eu não conseguir mudar? Se eu continuar a ser essa pessoa que se sente tão perdida?" Lucia sentiu o peso das palavras dele. A incerteza estava ali, viva e pulsante. "Olha, eu não posso prometer que tudo será fácil, mas posso prometer que estarei ao seu lado. E eu também preciso que você esteja ao meu lado. A vida é cheia de altos e baixos, e todos nós enfrentamos momentos difíceis. O importante é que não desistamos um do outro." A conversa continuou, mas Lucia percebeu que, mesmo com as promessas de apoio mútuo, a luta interna de ambos não desapareceria magicamente. A vulnerabilidade que haviam compartilhado era um passo em direção à cura, mas ainda havia muito a ser trabalhado. Nos dias que se seguiram, Lucia começou a se abrir mais sobre suas próprias lutas. Ela falou sobre seu medo em relação à saúde da mãe, sobre como isso a fazia sentir-se impotente em várias áreas da sua vida. Javier escutou atentamente, e ao fazer isso, ele também começou a se abrir. Pouco a pouco, eles foram criando um espaço onde podiam ser honestos sobre suas fraquezas. Entretanto, as consequências dessa nova dinâmica começaram a afetar outras partes de suas vidas. Os amigos em comum começaram a notar a diferença no comportamento de ambos. Alguns se preocuparam com Javier, enquanto outros tentavam entender o que estava acontecendo com Lucia. A amizade deles, antes tão simples e despreocupada, agora tinha uma profundidade que era tanto um alívio quanto um desafio. Em um encontro com amigos, enquanto riam e compartilhavam histórias, Lucia notou que a tensão entre Javier e alguns deles estava se tornando palpável. Ele parecia distante, como se ainda estivesse lutando para se conectar. A preocupação a atingiu, e ela se perguntou se eles estavam se isolando uns dos outros em meio à busca por apoio. "Está tudo bem?" Lucia perguntou a Javier em particular, enquanto os outros estavam distraídos. "Você parece um pouco fora do lugar." "Só estou processando algumas coisas", ele respondeu, a voz embargada.
Eu me sinto grato por ter você, mas ao mesmo tempo tenho medo de que isso afete a nossa amizade com os outros. Sinto que estou puxando você para baixo e não quero isso. Javier, você não está me puxando para baixo, ela disse segurando sua mão. Estamos apenas tentando entender um ao outro, e os nossos amigos precisam saber que isso faz parte da vida. Todos nós temos desafios, e isso não nos faz menos dignos de amor e amizade. As palavras de Lucia ressoaram, mas a luta interna de Javier continuou. Ele sabia que precisava enfrentar suas inseguranças, mas a ideia de deixar que outros vissem seus pontos fracos o deixava apreensivo. Isso gerou um ciclo de dúvidas que os dois precisavam trabalhar para superar. Conforme as semanas passaram, Lucia percebeu que cada pequena vitória de Javier também era uma vitória para ela. Quando ele se abria, ela sentia que estava crescendo também. Mas, ao mesmo tempo, a pressão de lidar com sua própria vida e as expectativas dos outros tornava-se um fardo. Ela começou a se perguntar se conseguiria equilibrar tudo isso. Eu me sinto um pouco perdida, confessou um dia para Javier enquanto caminhavam pelo parque. Eu quero te ajudar, mas também estou lidando com a minha própria vida. Às vezes, sinto que estou falhando em ser a amiga que você precisa. Você não está falhando, ele respondeu rapidamente. Nós somos humanos. Nossos desafios são reais e é normal sentir-se sobrecarregada. O que importa é que estamos aqui um para o outro. Mesmo quando tudo parece difícil, isso é o que conta. A conversa se tornou um reflexo de suas experiências compartilhadas. E Lucia percebeu que, mesmo nas dificuldades, havia uma beleza em suas interações. Com o tempo, ambos começaram a encontrar pequenos sinais de resiliência. As conversas se tornaram mais profundas e as trocas de apoio foram se intensificando. Lucia e Javier estavam aprendendo a navegar por suas lutas, e isso teve um impacto positivo em suas vidas, mesmo que pequeno. A amizade deles estava se transformando, não apenas em um laço de apoio, mas em um espaço seguro onde cada um poderia ser verdadeiramente quem era, com todas as suas falhas e inseguranças. E assim, enquanto caminhavam juntos, Lucia e Javier descobriram que a luz da amizade era mais forte do que os desafios que enfrentavam. Eles aprenderam que a superação pessoal não era uma jornada solitária, mas uma caminhada que poderia ser compartilhada, com todas as suas dificuldades e alegrias, criando uma nova história de força e conexão. Lucia e Javier continuaram a se encontrar regularmente. A cada conversa, os dois sentiam que estavam se conhecendo de uma forma mais profunda. A vulnerabilidade que antes os intimidava agora se tornava um alicerce para a amizade deles. Um dia, enquanto caminhavam por um caminho florido no parque, Lucia decidiu que era hora de dar um passo à frente em sua própria jornada de superação. Javier, você se lembra da última vez que falamos sobre nossos medos? Lucia começou, olhando para o chão, hesitante. Eu percebi que, além de me preocupar com a saúde da minha mãe, eu tenho medo de não ser suficiente. Sinto que, em algumas áreas da minha vida, estou sempre lutando para a acompanhar. Javier parou e a encarou, seus olhos refletindo preocupação. Lucia, você é incrível. Não se subestime. Todos nós temos nossas lutas e não há problema em admitir isso. O que importa é que você está tentando. Eu sei, mas é difícil. Às vezes sinto que estou falhando em tudo. No trabalho, em casa, até mesmo com você. Ela confessou, a voz embargada. Eu quero ser forte, mas me sinto tão sobrecarregada. É normal sentir-se assim, Javier respondeu, encorajando-a. Lembre-se de que não é necessário ser perfeita. A força não está em não sentir, mas em reconhecer o que se passa dentro de nós e ainda assim seguir em frente. E, por favor, saiba que você não está sozinha nessa. Estou aqui para te apoiar, assim como você tem feito por mim.
As palavras de Javier tocaram Lucia profundamente. Ela percebeu que talvez não precisasse carregar todo o peso sozinha. Aceitar suas falhas e limitações não era sinal de fraqueza, mas sim uma maneira de se conectar mais profundamente com aqueles ao seu redor. Isso a encorajou a se abrir mais não apenas para Javier, mas também para as pessoas em sua vida. Nos dias seguintes, Lucia começou a aplicar essa nova perspectiva em outras áreas de sua vida. No trabalho, ao perceber que não conseguia atender a todas as expectativas, decidiu conversar com seu supervisor. Eu gostaria de discutir minhas responsabilidades, ela disse, tentando manter a voz firme. Sinto que estou me sobrecarregando e talvez precisássemos rever algumas prioridades. Surpreendentemente, seu supervisor a ouviu atentamente e concordou em ajustar suas tarefas. É importante que você se sinta bem com o que faz. Vamos trabalhar juntos para encontrar um equilíbrio, ele disse. Lucia sentiu um peso se afastar de seus ombros. Essa pequena vitória a fez perceber que a comunicação e a honestidade eram ferramentas poderosas em sua vida. Enquanto isso, Javier também começou a enfrentar seus próprios desafios. Ele decidiu que era hora de reavaliar suas aspirações profissionais. Em uma de suas conversas, ele compartilhou com Lucia. Sabe, tenho sentido que estou buscando sucesso em coisas que não realmente importam para mim. Eu me perdi na ideia de ser bem-sucedido e estou esquecendo do que realmente importa. Lucia o encorajou. E o que é que realmente importa para você? Perguntou. Javier pensou por um momento e respondeu. Acredito que é o tempo que passo com as pessoas que amo e a paixão pelo que faço. Quero fazer o que me faz feliz, não apenas o que parece ser certo para os outros. Aquilo foi um momento de revelação para Javier. Ele percebeu que o verdadeiro valor de sua vida não estava nas conquistas materiais, mas nas relações que cultivava, especialmente aquela que estava crescendo com Lucia. A amizade deles se tornava cada vez mais um porto seguro, onde podiam se apoiar mutuamente em suas dificuldades. Com o tempo, Javier começou a se abrir mais sobre seus medos e inseguranças. Durante uma caminhada em um dia ensolarado, ele disse: Eu sempre tive medo de ser visto como fraco. A ideia de mostrar minhas falhas me assusta, mas você me mostrou que isso é normal, e isso me faz sentir mais leve. Lucia sorriu, sentindo uma conexão mais forte. Todos temos nossas fragilidades. Mostrar vulnerabilidade não é sinal de fraqueza, mas sim de coragem. E quando você compartilha suas lutas, você nos dá a chance de sermos mais humanos uns com os outros. Essas conversas ajudaram ambos a perceber que a vida não era uma linha reta de sucessos, mas uma série de altos e baixos. Cada falha se tornava uma lição, uma oportunidade de crescimento. Lucia começou a ver suas próprias dificuldades como etapas necessárias para se tornar a pessoa que desejava ser. O processo de aceitar suas imperfeições se tornou uma fonte de força. A amizade deles também começou a influenciar outros ao seu redor. Os amigos em comum notaram a mudança e começaram a se abrir também. Em um encontro com amigos, Javier disse: Acho que todos nós devemos ser mais honestos sobre o que estamos enfrentando. Ninguém precisa passar por isso sozinho. Sua sinceridade inspirou outros a compartilharem suas próprias histórias. Lucia observou como as conexões se aprofundaram entre eles e a atmosfera do grupo se transformou. As conversas se tornaram mais significativas e as pessoas começaram a se apoiar umas às outras de maneiras que nunca haviam feito antes. Essa nova dinâmica trouxe um senso de comunidade, onde cada um se sentia seguro para ser verdadeiro. Ao longo do tempo, Lucia e Javier aprenderam que a amizade deles não era apenas um refúgio, mas uma força que os ajudava a enfrentar os desafios da vida.
Eles perceberam que, juntos, estavam se tornando versões melhores de si mesmos. E, ao se aceitarem plenamente, começaram a ver o valor em suas experiências compartilhadas. Assim, enquanto caminhavam pelo parque, Lucia e Javier sentiram que, mesmo diante dos desafios, estavam em uma jornada de crescimento e superação. Eles não eram mais apenas amigos, mas parceiros na descoberta de um novo futuro, onde cada passo, mesmo os pequenos, era um sinal de que eles estavam se tornando mais fortes, juntos. Lucia e Javier continuaram a caminhar pelo parque, as flores ao redor balançando suavemente com a brisa. O clima estava leve, mas dentro de Lucia, uma tempestade de emoções se formava. Ela havia se comprometido a enfrentar seus medos, mas a ideia de se abrir completamente a Javier a deixava nervosa. No fundo, um receio mais profundo a consumia. O medo de que, ao se mostrar vulnerável, pudesse perder a amizade que tanto valorizava. "Javier", Lucia começou, a voz tremendo um pouco. "Eu tenho algo mais que preciso compartilhar com você." Ela parou e olhou nos olhos dele, buscando coragem. "Eu tenho um medo que me acompanha há muito tempo. E se eu falhar? E se, ao tentar ser honesta e aberta, eu acabar estragando tudo entre nós?" O coração de Javier acelerou ao ouvir as palavras dela. Ele sabia que a vulnerabilidade que Lucia estava prestes a mostrar poderia mudar tudo. "Lucia", ele respondeu, tomando um passo mais perto, "você nunca vai estragar nossa amizade apenas sendo você mesma. Todos nós temos medos, e isso não nos torna menos valiosos." Mas a insegurança de Lucia persistia. "Eu temo que, se eu me abrir e você não gostar do que vê, isso possa nos afastar. E, honestamente, não sei se estou pronta para perder você." A voz dela ficou mais baixa, quase um sussurro. A tensão entre eles era palpável, e o ar parecia pesado com a possibilidade de uma revelação dolorosa. Javier, percebendo a gravidade do momento, tomou a mão dela delicadamente. "O que você tem a dizer é importante. Você não está sozinha nessa. Pode confiar em mim." Ele queria que Lucia sentisse que tinha um espaço seguro para compartilhar suas lutas, assim como ele havia feito. Com um suspiro profundo, Lucia decidiu que era hora de enfrentar seus medos. "Eu sempre me senti como se estivesse lutando para ser suficiente. Eu vejo tantas pessoas alcançando o que desejam, e eu sinto que estou sempre um passo atrás. Isso me deixa tão insegura." As lágrimas começaram a brotar em seus olhos e ela as limpou rapidamente, envergonhada. "Eu sei que isso pode parecer bobo, mas é como se eu estivesse presa em um ciclo de comparação e desânimo." Javier, tocado pela sinceridade dela, apertou sua mão. "Lucia, isso não é bobo, é humano. Todos nós já passamos por isso em algum momento. A questão é que você precisa lembrar o quão forte e capaz você realmente é. O que importa é o seu caminho, e não o de mais ninguém." Mas as palavras dele não pareceram suficientes para aliviar a dor que Lucia sentia. Ela se lembrou de momentos em que se sentiu inadequada, o peso das expectativas que a cercavam. "E se eu nunca conseguir mudar? E se eu estiver presa assim para sempre?" A angústia em sua voz fez Javier perceber que a batalha interna dela era muito maior do que ele imaginava. "Lucia, eu já estive lá. A sensação de estar preso é esmagadora, mas eu aprendi que a mudança começa com pequenos passos. Você já deu um grande passo ao se abrir para mim. Agora, pense em mais um passo que você pode dar. Algo que te faça se sentir mais leve." Ele sentia que precisava inspirá-la a ver que a superação não era um evento único, mas um processo contínuo. Lucia olhou para o chão, pensando nas palavras dele. O medo de falhar ainda a paralisava, mas o desejo de se libertar dessas correntes era forte. "Talvez eu possa tentar ser mais gentil comigo mesma."
Ela sussurrou, como se estivesse testando a ideia. E talvez também possa começar a me concentrar nas pequenas vitórias, em vez de me comparar com os outros. Exatamente, Javier exclamou com um brilho nos olhos. Cada pequena vitória conta. E lembre-se, você não precisa fazer isso sozinha. Estou aqui com você, e juntos podemos enfrentar esses medos. Enquanto os dois conversavam, uma onda de emoção tomou conta de Lucia. Ela percebeu que sua vulnerabilidade não a tornava fraca. Pelo contrário, a conectava a Javier de uma forma que nunca havia experimentado antes. Com um novo entendimento, ela sentiu uma força interna crescendo. Eu quero tentar, Javier. Eu quero enfrentar isso, mesmo que tenha medo. A tensão no ar se dissipou um pouco e Javier sorriu orgulhoso dela. Isso é tudo o que eu poderia pedir. Vamos, um dia de cada vez. A amizade deles se tornava uma base sólida para a transformação que ambos buscavam. No entanto, antes que pudessem continuar, uma situação inesperada surgiu. Um grupo de amigos se aproximou, rindo e conversando. Entre eles estava uma ex-colega de trabalho de Lucia, alguém que sempre parecia ter tudo sob controle. O coração dela disparou ao ver a mulher e um pensamento automático a invadiu. Ela nunca entenderia o que estou passando. A visão daquela colega desencadeou uma onda de inseguranças. Lucia sentiu a pressão de querer parecer forte e bem-sucedida. Ela hesitou, pensando em recuar para o passado, para a segurança da antiga persona que sempre apresentava. Mas ao olhar para Javier, que estava ao seu lado, ela decidiu que não recuaria. Oi, Lucia! Quanto tempo? A colega disse, com um sorriso brilhante. Você parece ótima. E o trabalho? Tudo certo? Lucia sentiu o peso da expectativa daquela pergunta, mas respirou fundo. Estou aprendendo a lidar melhor com as coisas. Às vezes é desafiador, mas estou tentando me focar no que realmente importa. As palavras saíram com uma sinceridade que a surpreendeu. A colega a encarou, um olhar de surpresa no rosto. Uau! Não sabia que você estava passando por isso. É bom saber que não estou sozinha. A conversa tomou um rumo inesperado. E Lucia percebeu que, assim como ela, outras pessoas também lidavam com suas próprias lutas. Um ciclo de apoio começou a se formar, e a pressão que antes sentia começou a se dissipar. Javier, observando a transformação de Lucia, sentiu-se emocionado. Ele sabia que aquele momento seria um divisor de águas para ela. Não era apenas sobre enfrentar medos, era sobre aceitar a própria jornada e encontrar força nas conexões que cultivava ao redor. Ali, sob o céu azul, Lucia compreendeu que a verdadeira superação não se tratava de ser perfeita, mas de ser autêntica. Ela não precisava ser uma versão idealizada de si mesma. A aceitação de suas imperfeições e a disposição de se abrir para o mundo eram, de fato, as chaves para a liberdade que tanto desejava. E ao lado de Javier, ela se sentia pronta para continuar essa jornada, não mais como uma lutadora solitária, mas como parte de uma comunidade que se apoiava mutuamente. A conversa entre Lucia e sua colega de trabalho se desenrolou de uma forma que Lucia nunca poderia ter previsto. A ex-colega, ao ouvir a sinceridade de Lucia, começou a compartilhar suas próprias lutas. Sabe, eu sempre pensei que você tinha tudo sob controle. Às vezes, parece que todo mundo à sua volta está bem, mas a verdade é que todos enfrentam suas batalhas. Ela disse com um olhar de compreensão. Lucia sentiu-se aliviada ao perceber que não estava sozinha em suas inseguranças. Javier, observando a interação, sorriu para Lucia. Ele via como ela estava se abrindo, como estava encontrando força na honestidade. Era um passo significativo, não apenas para ela, mas também para aqueles ao seu redor. A partir daquele momento, as conversas entre Lucia e sua colega tornaram-se mais frequentes,
E a conexão que surgiu entre elas foi um lembrete de que a vulnerabilidade pode criar laços profundos. Após aquele dia no parque, Lucia começou a perceber as mudanças em sua vida. Ela se inscreveu em um curso de arte, algo que sempre quis fazer, mas nunca teve coragem. A arte se tornou uma forma de expressão e libertação. Cada pincelada era um passo para superar suas inseguranças. Ela começou a se concentrar em suas pequenas vitórias, a reconhecer que cada dia era uma nova oportunidade de crescimento. As conversas com Javier também mudaram. Eles se tornaram mais profundos e significativos. Lucia se sentia à vontade para compartilhar seus medos e inseguranças com ele, e Javier, por sua vez, também começou a abrir seu coração. Eles se tornaram um suporte um para o outro, e a amizade, que antes parecia um porto seguro, agora era um terreno fértil para o crescimento pessoal. Certa noite, enquanto estavam juntos tomando café, Lucia olhou nos olhos de Javier e disse: "A sua amizade significa muito para mim. Eu não sabia que ser sincera poderia me trazer tanta paz." Javier sorriu, admirando a nova perspectiva dela. "A vulnerabilidade é uma força, Lucia. Você se permitiu ser vista, e isso é poderoso." Com o tempo, a pressão que Lucia sentia para ser perfeita começou a desaparecer. Ao invés de se comparar com os outros, ela começou a valorizar seu próprio caminho. A vida não era uma corrida, mas uma jornada cheia de aprendizados. Essa nova mentalidade trouxe-lhe uma leveza que ela nunca havia experimentado antes. Ela percebeu que o verdadeiro sucesso não estava nas conquistas externas, mas na capacidade de se aceitar e crescer a partir de suas experiências. As lições que Lucia aprendeu a ajudaram a entender também as complexidades do mundo ao seu redor. Ela se tornou mais empática, não apenas consigo mesma, mas também com os outros. Ao se abrir para suas próprias lutas, Lucia se sentiu compelida a apoiar amigos que estavam passando por momentos difíceis. Ela começou a organizar encontros regulares com um grupo de amigos, onde todos podiam compartilhar suas experiências e desafios sem medo de julgamento. A amizade com Javier, que antes era uma âncora, agora era uma fonte de inspiração. Eles se apoiavam mutuamente e juntos exploravam novas atividades, como caminhadas na natureza e práticas de meditação. O vínculo entre eles se fortaleceu e Lucia percebeu que, ao se abrir, ela não apenas permitiu que Javier entrasse em sua vida, mas também o ajudou a se abrir mais. Javier começou a compartilhar suas próprias inseguranças. E Lucia percebeu que ele também estava em uma jornada de autodescoberta. Uma tarde, enquanto caminhavam pelo parque onde tudo começou, Javier parou e, com um sorriso no rosto, disse: "Você se lembra daquela conversa em que você estava tão nervosa? Olha onde você está agora." Lucia sorriu, sentindo uma onda de gratidão. "Eu não poderia ter feito isso sem você. Você me mostrou que a vulnerabilidade é uma força, não uma fraqueza." Ainda havia dias desafiadores, momentos em que as inseguranças retornavam. Mas agora, Lucia tinha ferramentas para lidar com elas. Em vez de se fechar, ela aprendeu a buscar apoio, a conversar sobre o que sentia. E por mais simples que parecesse, isso trouxe uma nova perspectiva à sua vida. Ela percebeu que todos têm suas próprias lutas e, ao compartilhar as suas, ajudava a criar um espaço onde outros podiam se sentir à vontade para fazer o mesmo. Lucia compreendeu que a vida é feita de altos e baixos e que cada experiência contribuía para seu crescimento. A jornada dela não era apenas sobre superar medos, mas sobre se aceitar, ser autêntica e encontrar força nas conexões que cultivava. E ao lado de Javier e seus novos amigos, ela se sentia mais forte do que nunca, pronta para enfrentar qualquer desafio que viesse a surgir. Assim, Lucia não apenas se reconectou consigo mesma,
mas também transformou suas relações. A amizade que começou como um porto seguro, agora se tornava um espaço de crescimento mútuo, onde todos podiam florescer juntos. A vida havia se mostrado mais rica e cheia de possibilidades, e Lucia estava pronta para abraçar cada uma delas com um coração aberto e uma nova perspectiva. Lucia olhou pela janela em um dia ensolarado, observando as folhas das árvores dançando suavemente com a brisa. O tempo havia passado, e ela se sentia uma pessoa diferente daquela que costumava ser. Havia meses, Lucia ainda lutava contra suas inseguranças, mas agora, ao refletir sobre sua jornada, sentia-se mais forte, mais confiante e, acima de tudo, mais autêntica. Os encontros regulares com seus amigos se tornaram um pilar em sua vida. Cada reunião era uma oportunidade de compartilhar não apenas os desafios, mas também as vitórias, por menores que fossem. Lucia percebeu que, ao abrir seu coração e permitir que outros fizessem o mesmo, criava um espaço seguro para que todos pudessem se expressar. A vulnerabilidade que antes a assustava, agora era uma fonte de força e conexão. Ela não estava apenas superando suas limitações. Estava se transformando em uma versão mais completa de si mesma. A amizade com Javier floresceu de maneira inesperada. O que começou como um suporte se transformou em uma parceria de crescimento mútuo. Lucia se lembrou das conversas profundas que tiveram, das risadas compartilhadas e das pequenas aventuras que se tornaram grandes memórias. Javier se tornou alguém com quem ela podia contar em qualquer situação, e essa conexão fez com que ambos se sentissem mais seguros para explorar suas próprias vulnerabilidades. Lucia viu que essa amizade, que uma vez era um porto seguro, agora se tornava um trampolim para novas experiências e aprendizados. Ela também começou a perceber o impacto de sua jornada nas pessoas ao redor. Amigos que antes se sentiam isolados em suas lutas começaram a se abrir e compartilhar suas histórias. Lucia se tornou uma fonte de inspiração, não porque tinha todas as respostas, mas porque era autêntica em suas lutas. Ela aprendeu que a verdadeira força estava em admitir as fraquezas e buscar apoio, e isso encorajou outros a fazerem o mesmo. Assim, uma rede de apoio foi formada, onde todos poderiam se ajudar mutuamente. Ao longo do tempo, Lucia encontrou um novo propósito. O curso de arte que havia iniciado não era apenas uma forma de expressão, mas uma maneira de se conectar com sua essência. Cada quadro que pintava refletia suas emoções, suas experiências e sua jornada. Ela começou a compartilhar suas obras em exposições locais, e o retorno das pessoas foi surpreendente. Muitos se identificaram com suas histórias, e Lucia percebeu que a arte tinha o poder de tocar vidas de maneiras que ela nunca havia imaginado. À medida que continuava a crescer, Lucia começou a refletir sobre o que realmente significava sucesso. Não se tratava mais de conquistas materiais ou comparações com os outros. O verdadeiro sucesso para ela era sobre ser fiel a si mesma, viver de acordo com suas paixões e inspirar os outros a encontrarem suas próprias vozes. Essa nova perspectiva trouxe uma paz interior que ela nunca havia experimentado antes. Compreendeu que a vida era uma jornada contínua, repleta de altos e baixos, mas que cada passo era uma oportunidade de aprendizado. As lições que Lucia aprendeu tornaram-se guias em sua vida. Ela passou a viver de acordo com princípios que tinha cultivado ao longo do caminho. A importância da empatia, da autenticidade e da coragem de ser vulnerável. Essas lições não apenas moldaram suas atitudes, mas também suas escolhas. As decisões que ela tomava eram guiadas por uma nova sabedoria, e isso refletia em todos os aspectos de sua vida, desde suas relações pessoais até suas aspirações profissionais.
Em uma noite estrelada, enquanto caminhava com Javier, Lucia sentiu uma onda de gratidão. Ela olhou para ele e disse: "Não consigo acreditar em como tudo mudou. Olhando para trás, vejo que cada desafio me levou a este lugar de paz e autodescoberta." Javier sorriu, e juntos eles apreciaram o momento. Lucia compreendeu que, em cada dificuldade, havia uma oportunidade de crescimento e que, ao invés de fugir das suas emoções, ela agora as abraçava. O impacto da amizade inesperada que havia cultivado ao lado de Javier e de seus novos amigos foi profundo. Lucia não apenas transformou sua própria vida, mas também influenciou as vidas de muitos outros, mostrando que a verdadeira conexão humana pode ser a chave para a superação. O que começou como um simples desejo de ser mais autêntica se tornou uma jornada de transformação que tocou o coração de todos ao seu redor. Assim, Lucia não apenas encontrou a paz que buscava, mas também se tornou uma luz para os outros. Ela aprendeu que a vida é feita de histórias entrelaçadas e que cada um de nós tem o poder de impactar a vida do próximo, mesmo que de maneiras pequenas. A jornada de Lucia não terminou ali. Ela estava apenas começando. E com um coração cheio de gratidão e esperança, ela estava pronta para abraçar tudo o que a vida ainda tinha a oferecer. Lucia olhou pela janela mais uma vez, sentindo a brisa suave acariciar seu rosto. Era incrível como a vida havia mudado para ela. Cada dia era uma nova oportunidade, e agora ela estava pronta para abraçar o futuro sem medo. As lições que aprendera ao longo de sua jornada estavam gravadas em seu coração. Ela sabia que a verdadeira força não vinha da ausência de fraquezas, mas da coragem de enfrentá-las e compartilhar suas experiências com os outros. Em um dia ensolarado, Lucia e Javier sentaram-se em um parque, cercados pelo som das risadas das crianças e o canto dos pássaros. Eles conversavam sobre suas conquistas e desafios, e Lucia não pôde deixar de notar o quanto havia crescido. "Sabe, Javier", ela começou, "antigamente eu me sentia tão insegura como se estivesse sempre tentando esconder minhas fraquezas. Mas agora eu vejo que elas são parte de quem sou. Cada erro e cada luta me trouxeram até aqui." Javier a olhou com admiração e respondeu: "É incrível como você se transformou. Você se tornou um exemplo para todos nós. Sua autenticidade inspira, Lucia. E eu sou grato por ter você ao meu lado nessa jornada." Essas palavras aqueceram o coração de Lucia. Ela se lembrou de todas as vezes em que havia duvidado de si mesma, mas agora sentia-se confiante e pronta para enfrentar qualquer desafio que a vida lhe apresentasse. A arte, que antes era apenas uma forma de escape, agora era seu meio de comunicação, sua maneira de tocar o coração das pessoas e compartilhar suas emoções. Cada pincelada era um pedaço de sua alma, e ao expor suas obras, ela não apenas mostrava sua vulnerabilidade, mas também permitia que outros se vissem refletidos em sua arte. Enquanto conversavam, Lucia pensou nas histórias que seus amigos compartilharam com ela. Cada um deles, em sua própria luta, havia encontrado coragem para se abrir, e isso havia criado um laço ainda mais forte entre eles. Você sabia que, por causa de você, alguns dos nossos amigos começaram a falar sobre suas próprias experiências? A vulnerabilidade que você mostrou fez com que eles se sentissem mais seguros, disse Javier, com um sorriso orgulhoso. Lucia sorriu, sentindo um misto de felicidade e gratidão. Eu nunca imaginei que minha jornada pudesse ter esse impacto. Isso só mostra como somos todos interconectados. Cada um de nós tem uma história, e ao compartilhá-las, construímos uma rede de apoio que nos fortalece. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons laranja e rosa, e Lucia sentiu uma onda de esperança. Ela percebeu que a vida estava cheia de ciclos, de começos e recomeços. Cada desafio era uma chance de aprender,
e cada amizade era uma oportunidade de crescer. Eu aprendi que o verdadeiro sucesso não está em ter tudo sob controle, mas em ser verdadeiro consigo mesmo e com os outros. É sobre encontrar alegria nas pequenas coisas e valorizar as conexões que formamos ao longo do caminho. Javier concordou, e juntos contemplaram a beleza do momento. A amizade deles, que havia começado como um simples apoio, se tornara uma parceria de crescimento mútuo. Lucia sentiu que, com Javier ao seu lado, não havia limites para o que poderiam alcançar. Eles se tornaram um reflexo um do outro, e essa conexão era a chave para suas transformações. Ao se levantarem, Lucia olhou para Javier e disse: "Estou animada para o que vem pela frente. Tenho certeza de que ainda enfrentaremos desafios, mas agora sei que não estou sozinha." Javier sorriu e respondeu: "E eu estarei sempre aqui, pronto para enfrentar o que vier. Juntos somos mais fortes." À medida que caminhavam para casa, Lucia se sentiu leve e cheia de esperança. Ela compreendeu que cada passo que havia dado a trouxe até ali, e que ainda havia muito a ser vivido. A vida era uma jornada cheia de altos e baixos, mas agora ela tinha as ferramentas para navegar por esses caminhos. Com um coração cheio de gratidão, Lucia estava pronta para abraçar o futuro. Ela sabia que, independentemente do que acontecesse, tinha a força dentro de si e o apoio de seus amigos. A jornada de autodescoberta não terminava, mas era um belo caminho que ela estava animada para continuar. E assim, Lucia não só encontrou sua própria paz, mas também se tornou uma luz para aqueles ao seu redor. Sua história era um lembrete de que todos nós temos a capacidade de impactar a vida do próximo, e que a vulnerabilidade, muitas vezes vista como fraqueza, é na verdade uma fonte de força e conexão. Se você também se identifica com essa jornada de superação e transformação, compartilhe suas histórias nos comentários. Vamos juntos criar uma rede de apoio e inspiração. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais conteúdos que tocam o coração e trazem esperança. A sua participação é fundamental para que possamos continuar a espalhar mensagens positivas e encorajadoras. Juntos, podemos fazer a diferença.